Fala meus amigos e amigas do segundo ano do Colégio de Curso Universo. Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor de vocês, professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil. E aqui mais uma aula nossa no canal da escola, tá? Hoje uma aula bem enxuta, uma aula bem de resolução de questões, tá? Para a gente fazer uma revisão sobre o assunto que tivemos à tona agora nessas últimas aulas, nessas últimas 3 aulas, que foi justamente para falar sobre a mineração na América Portuguesa, tá? Então a gente dividiu aí esse grande panorama do conteúdo em 3 aulas, tá? Parte 1, parte 2 e parte 3, onde todas essas 3 aulas, elas em conjunto, elas trazem justamente ali a perspectiva, as particularidades e todo o panorama que envolve o chamado ciclo do ouro, tá? Então aí, em relação a vários elementos, os bandeirantes, a atuação dos jesuítas, as descobertas, em relação à urbanização, as grandes cidades, trouxe aí a imagem para vocês em relação a patrimônios, tá? Em relação à própria ação e efetividade desses grandes grupos, sejam eles paulistas, sejam eles de outras regiões, e como tudo isso foi favorecendo dentro daquele período, dentro daquela região das grandes Minas Gerais, e a influência desse grande período colonial para os dias de hoje, tá, pessoal? Então, por gentileza, quem não assistiu, acompanha aí nos outros vídeos que temos aí na escola, tá? Parte 1, parte 2 e parte 3, dentro desse grande assunto, dentro do ciclo do ouro, dentro da mineração na América Portuguesa. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Hoje eu trouxe um questionário bem rápido, tá? Trouxe 5 questões aí para respondermos. Então espero que vocês estejam aí com caneta, com lápis, com caderninho, anotando aí as grandes questões, os grandes elementos, para a gente ter aí uma educação de qualidade. Tranquilo? Então vamos lá. Coloquei aqui no tema do slide para vocês, resolução de questões, mineração na América Portuguesa, e vamos lá. Ó, como sempre falo para vocês pausar, tá, o vídeo, tenta ler aí concentrado a questão, tá, como se estivesse em sala de aula, como se estivesse fazendo prova. Tentem se concentrar aí o máximo. Trouxe questões fáceis, tá, pra gente refletir um pouco sobre as questões. Acredito que na próxima aula eu vou trazer mais questões também, pra gente estar sempre enfatizando, pra gente estar sempre absorvendo o conteúdo que foi dado, tá? Então vamos lá, pessoal, primeira questão, ó, acompanha comigo lá. No século XVIII, a produção do ouro provocou muitas transformações na colônia. Isso a gente viu demais, tá? Até cansei de falar aqui para vocês dessas grandes transformações na colônia por conta dessa produção do ouro, tá? Então, entre elas, podemos destacar letra a romanização da Amazônia e o fim da escravidão. Pessoal, vamos ali ver em questão da geografia, em relação ali a Minas Gerais, Amazônia, então a gente já para um pouco, tá? Em relação ao fim da escravidão, então parem para pensar que nesse período ali que eu estou falando do século XVII, o fim do século XVII e início do século XVIII, é onde a gente tem ainda a maior luta em relação a própria mão de obra escrava africana, tá? Então ali está em ascensão naquele período, tá? Ainda está sendo bastante forte essa empreitada de mão de obra de escravo negro trabalhando ali em relação às minas de ouro, tá? Então a letra A incorretíssima, tá? Esquece a letra A e vamos para a letra B. Pessoal, letra B, acompanha aí comigo. A introdução do tráfico africano, opa, lembra quando foi introduzido o tráfico africano, que foi questões de vocês em relação a seminário? Tráfico africano, pessoal, a gente está falando aí ainda do século XVI, depois da metade, claro, para o fim do século XVI, para o século XVII. Aqui a gente está falando do final do século XVII para o início do século XVIII. Então a introdução do tráfico africano foi nesse período? Não, a gente corta também. Então vamos ver se o resto ainda dá para salvar, mas é claro que a letra B já está incorreta, ó. A desarticulação das relações com a Inglaterra. Pessoal, lembra que o Brasil nesse período ele está sendo subordinado a Portugal, tá? Questões com a Inglaterra, questões comerciais a gente vai ter mais ou menos quando a gente se torna ali independente dos portugueses, tá? Então, mas quando o Brasil ainda está em pleno império, então isso a gente vai ver um pouco lá na frente e não tem nada a ver de questão com a Inglaterra, questão de ingleses, tá? Então letra A e B corta aí do gabarito de vocês. Vamos para a letra C, a industrialização da capitania de Pernambuco e a preservação da população indígena, duas coisas erradas, tá, pessoal? Em nenhum momento que a gente trabalhou a América Portuguesa eu falei para vocês sobre industrialização e ainda mais da capitania de Pernambuco, tá? Quando a gente fala aqui do Nordeste, quando a gente tá falando da capitania de Pernambuco, a gente tá falando ali da parte da cana de açúcar, tá? A grande prosperidade que teve naquele período ali do açúcar para
a grande economia aqui na América Portuguesa, tá? Então a preservação da população indígena a gente também descarta. A gente sabe que trabalhou, teve trabalho escravo, no caso tanto mão de obra escrava africana, tanto mão de obra escrava indígena, tá? As populações ameríndias aqui, tá? Então teve também o trabalho livre, teve o trabalho semi-livre. Então todos esses setores estavam e nenhum foi preservado. Como falou nessa questão letra C, a população indígena foi preservada, não foi. Então letra A, B e C incorreta, tá? Vamos para a letra D, que provavelmente é ela, só tem ela. Ó, acompanha lá. O aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio da pecuária e do comércio, a mudança do eixo econômico para o sul, perfeita, tá? Perfeito. Colocação, ó, vamos por partes, aumenta a produção de alimentos. Por quê? Porque estava surgindo um novo âmbito, uma nova região, uma nova economia naquele período, ali naquela região, e que é claro que a produção de alimentos teria que aumentar, porque o fluxo de gente que ia para aquela localidade seria grande. Então a produção de alimentos ela também tem que igualar junto com esse fluxo, tá? A integração de novas áreas por meio da pecuária, vocês sabem que em torno da costa, em relação à costa, a gente tem ali praticamente ali o cultivo da cana de açúcar. Então para dentro, para os sertões, é onde estavam a pecuária, e ainda mais para dentro o comércio, tá? Principalmente por conta desses grandes centros urbanos, tá? E por último, a mudança do eixo econômico para o sul, ou seja, o eixo econômico estava no Nordeste antes ali do ciclo do ouro, tá? Por conta da grande cana de açúcar, e agora o eixo econômico, tá? A parte de produção maior vai para o sul por conta desse grande ciclo do ouro. Então aí a questão é letra D, muito simples. Tenho certeza que todo mundo acertou uma questão, tranquila dessa. Então vamos para a segunda questão, pessoal. Ó, vamos lá. Segundo, hein? Pausa aí um pouco, vamos lá. Essa tá na cara já, tenho certeza que essa aí vocês já vão marcar certinho, mas vamos ler, vamos entender. Ó, com a descoberta das minas de metais e pedras preciosas no século 17 e 18, muitos colonos aventureiros de outras capitanias do Brasil dirigiram-se à capitania de São Paulo, onde à época encontravam-se centros de mineração. Beleza. A relação entre mineradores paulistas e aqueles que chegavam passou a ficar tensa na primeira década do século XVIII, fato que deu origem a um confronto sangrento conhecido como, pessoal, o que foi que aconteceu? Qual foi a grande guerra que aconteceu naquele momento ali dentro das grandes chamadas Minas Gerais, tá? O confronto entre os paulistas e os chamados emboabas, tá? Que era justamente mineiros ali de outras regiões, o pessoal que é minerado vindo de outras regiões. Então os paulistas eles se achavam a elite daquele período, tá? Então eles queriam consolidar, eles queriam fortificar e queriam para eles, para os seus aliados ali, todas as regiões que ele poderia ali achar o ouro. Então essa guerra ficou conhecida como a Guerra dos Emboabas, tá? Que é justamente a letra A. Canudos, a gente viu, contestado, tropeiro, pô, nada a ver. Então Guerra dos Emboabas, se eu não me engano, tá na aula 2 dentro da mineração da América Portuguesa. Então qualquer coisa que quiser descobrir dentro dessa guerra tá lá, onde eu destaquei apenas um slide, eu lembro, tá, para falar sobre essa guerra, tá? No século XVIII, ali no início do século XVIII, tá? Então vamos lá, pessoal. Marquem aí a letra A. Terceira questão, também muito simples, aqui ainda mais tranquila para a gente resolver, só para a gente refletir um pouco. Ó, vamos lá. A economia mineradora brasileira, florescida na época colonial, na passagem do século XVII para o século XVIII, só foi responsável pela ação de determinadas figuras históricas que desbravaram e adentraram pelo sertão brasileiro. Tais figuras eram, pessoal, atentem-se ao período, tal. A gente tá falando ali lá em cima, a economia mineradora brasileira, então é um grupo específico, é um momento específico do século XVII para o século XVIII. Tá? Só foi possível pela ação de determinadas figuras históricas que desbravaram. Pô, na cara muito isso. A questão é justamente para falar dos bandeirantes, tá? Esses grandes atuantes que desbravaram, tá? Fizeram várias expedições ali junto com as entradas dentro para dentro do território brasileiro, tá? Tanto da pré-ação de indígena, tanto para a descoberta de metais preciosos, tá? Então aqui é a letra B, os bandeirantes. As outras alternativas não tem nada a ver, ó. Letra D, comunista, tá? Um assunto que está muito à tona hoje no Brasil atual, tá? Vocês sabem, o pessoal vermelhinho, a turma já tem um certo, né, receio, ou tem muita gente que tem já um conhecimento ali histórico e
tende a entender esse comunismo de uma interpretação mais real, uma interpretação mais histórica. A gente traz aí os militares nessa época, não, a gente está falando ali numa época que a gente está sendo colonizado, tá? E a gente tem os jesuítas que fazem parte desse período, mas os bandeirantes é justamente aquelas pessoas, aquelas que tinham uma função específica para adentrar ali os sertões e prear índio e buscar metais preciosos. Então, terceira questão, letra B, tá? Vamos para mais uma, pessoal. Vocês estão vendo que está muito tranquilo. Ó, quarta questão. Analise as informações referentes ao processo de povoamento e urbanização da colônia brasileira apresentadas nos mapas, tá? Calma, o mapa tá, eu trouxe também, calma aí. Ó, que transformações ocorridas na colônia justificam as variações apresentadas nos mapas? Que mapas são esses, professor? Tá aqui, meus amigos. Pode ficar tranquilo. Ó, marcha de povoamento e a urbanização do século XVII, tá aqui, e do século XVIII, tá? Então, o que é que esse mapa, o que é que a gente pode aprender com esse mapa? A gente tá falando aqui no século XVII e tá vendo que 1600 e pouco ali, as questões ainda estavam em torno da costa, tá? Em relação ao que a gente chama ali da costa do pau-brasil, tá? Ali nos primeiros 30 anos em relação ao período pré-colonial, posteriormente essa região ali muito fértil, tá? Justamente ali para o plantio de cana-de-açúcar, então isso se deu em todo o litoral. A partir do século XVIII, tá? É claro que, ali no finalzinho do século XVII, com os primeiros achados dos metais preciosos, o pessoal vai adentrando ainda mais, então podem ver que já tem algumas localidades, como eu coloquei aqui para vocês, tá? Que vão sendo habitadas, que vão sendo desbravadas, que vão sendo conhecidas, tá? Justamente ali pela produção do ouro, tá? Então esses mapas mostram isso, de um século para outro, os brasileiros eles começaram ali através das entradas, através das bandeiras, através dos jesuítas, através desse grande avanço português para dentro do território brasileiro, tá? Então esse é o mapa, então vamos voltar lá para a questão, ó. Que transformações ocorridas na colônia justificam as variações apresentadas nos mapas? Pô, muito fácil também, tá? Vamos lá para a letra A. Ó, a decadência das exportações de açúcar e o avanço da cafeicultura. Ó, açúcar foi antes, café vai ser depois. O que é que a gente está falando agora? A gente está falando de metais preciosos, a gente está falando das regiões das Minas Gerais, a gente está falando do século XVII, fim e o início do século XVIII. Tranquilo? Então não tem nada de açúcar, não tem nada de café. Corta a letra A. Letra B. A elevada demanda externa pela borracha natural e o aumento da produção de algodão. Pessoal, algodão e borracha. Borracha vai ser um produto específico mais lá na parte da República. Algodão não vai ser na República, vai ser ali no início, ali ainda dentro do Império. Mas são economias posteriores ao ciclo do ouro aqui no Brasil, tá? Letra C. A expansão da pecuária extensiva e a descoberta de metais preciosos. Marque essa, mas marque com força, tá? É a letra C. Eu vou explicar. Letra D. O esgotamento das minas e ampliação das exportações de charque. Ó, esgotamento da mina, a gente sabe que é descoberto até hoje. Não tem um esgotamento total, mas naquele período é claro que eles não estavam achando em grande quantidade, principalmente ali no fim do século XVIII, tá? Na metade para o fim do século XVIII, tá? Voltando, por que a letra C? A expansão da pecuária extensiva e a descoberta de metais preciosos. Lembra que a pecuária ela é colocada mais para dentro do estado já para justamente esses animais eles não destruírem as grandes plantações de açúcar. Então é por isso que a expansão para dentro do território brasileiro é justamente por conta dessas fazendas, justamente por conta dessa expansão da pecuária extensiva e também por conta da descoberta de metais preciosos, tá? Muito fácil, quarto quesito, questão é letra C, tá? Vamos para o quinto e último. Essa também muito tranquilo, tá? Esse aqui eu tô dando um spoiler para o que a gente vai ver no próximo assunto. Ó, a atividade mineradora no Brasil concentrou-se sobretudo na região de Minas Gerais, onde foram construídas vilas e cidades como Ouro Preto, Mariana e Diamantina, tá? Essas grandes cidades aí que vimos na aula passada, tá? Em cidades como essas é possível ver até hoje os reflexos da vida social e cultural que surgiu em torno da mineração. Em termos artísticos, podemos dizer que o gênero de arte largamente praticado em Minas na época da mineração foi, aí eu tenho certeza que alguém vai lembrar, será que o professor falou em relação à arte dentro desse período? Será? Falei, mas não falei tão específico porque vai ser um assunto depois, tá? Então estou dando um spoiler aqui.
dentro desse período, a manifestação artística em relação à arquitetura, em relação a várias manifestações que acontecem nesse período, é justamente o barroco, tá? Dentro desse período colonial. Então tá aí a letra C, tá? Dando spoiler dos nossos próximos assuntos dentro da América Portuguesa ainda, tá? Então, pessoal do segundo ano, espero que vocês estejam todos bem. Tô com saudade de todo mundo e espero que a gente tenha nossas aulas presenciais de volta logo logo, tá? Abraço em todo mundo e valeu por mais uma aula. Valeu!